E aí, pessoal, tudo bem com vocês aí? Tranquilos? Vamos começar a nossa aula de hoje aí falando de cinética das reações químicas. Uma parte que leva muito para a física, né? Então, esse trecho a gente chama sempre de físico-química. Para iniciar, nós vamos citar aqui os pontos que trabalharemos, tá? A velocidade média de reações, fatores que interferem nas reações e lei das velocidades, que é também chamada de lei de Gutenberg. Tá? Eu prefiro chamar de lei das velocidades porque fica mais fácil. Pessoal, uma reação química, sempre que ela ocorre, nós temos que analisar dois fatores importantes. Primeiro, quanto tempo levo para produzir o que eu procuro, o que eu pretendo? E quanto tempo leva esse consumo do meu reagente? Então, eu vou partir sempre de reagente e produto, analisando o intervalo de tempo, que pode ser dado em qualquer unidade aí. Minutos, segundos, horas, dias e até mesmo anos. Tudo bem? Velocidade média de uma reação é a variação da sua concentração, a sua molaridade, tá? Vamos esquecer o símbolo aqui, tá? Molaridade, mol por litro, dividido pelo intervalo de tempo aqui em uma das unidades que eu já falei para vocês. Geralmente você tem aí minutos ou segundos. Tá? Dificilmente você vai ter uma reação que leve ano, né, para que aconteça, mas pode ser que apareça. Tudo bem? Durante esse período aqui, nós temos sempre a conversão de um reagente que vai sendo consumido durante o tempo. Tá vendo? Curvinha decrescente. Então, passando o tempo, a concentração do reagente vai diminuir, enquanto o produto vai aumentar, ou seja, eu vou estar formando alguma coisa. Outro fator importante nisso, o produto sempre começa do zero. Eu estou convertendo o reagente em produto, então não tem o produto no início da reação. Então, no tempo zero, concentração do meu reagente ou do meu produto, no meu caso, é igual a zero. Não tenho ainda. Coloquei uma situação aqui hipotética para a gente dar uma brincada para vocês entenderem mais ou menos como funciona o cálculo da velocidade. Uma coisa muito simples, fácil de assimilação, não vai levar muito tempo para vocês pegarem o gancho. Então veja lá o diagrama aqui. Concentração, olha o cochetinho, tá? Concentração em mol por litro, lembrando. E um determinado intervalo de tempo em minutos. Começo com uma concentração de 5 mol por litro do meu reagente, que no caso é o A. Rogério, quem é o A? O A. Tudo bem? À medida que o tempo vai passando, a concentração do A vai diminuindo, diminuindo, até chegar num trecho onde a curva se torna praticamente paralela ao eixo. Isso significa que eu atingi um valor constante. Guarde esse termo porque ele vai ser importante daqui a pouco para nós, tá? Essa constante vai ser muito útil, principalmente quando nós chegarmos na parte de equilíbrio, aí que vocês vão ver o termo de equilíbrio químico, aí a parte de equilíbrio químico, tá? Então, atingi aqui o meu valor da constante. Início da reação, tinha 5. Durante a reação, perdi. Chegou aqui, eu vou chamar de equilíbrio químico. Eu atingi uma constante, que a gente vai simbolizar com o K. Muito bem. Para você medir a velocidade de consumo desse reagente aqui, como que eu vou fazer? Quanto que eu tinha no início e quanto eu tenho no final? No final eu tenho 3, no início eu tinha 5. Então teve uma variação de 2. Quanto tempo gastou-se para ter esse consumo aqui? No caso, o nosso tempo está em minutos. Então nós teremos aqui 2, que é a minha variação, dividido por um intervalo de tempo de 20 minutos. Então, velocidade de consumo aqui, pessoal. Olha só. 2 dividido por 20.
2 dividido por 20, 0,1. 0,1 mol por litro por minuto. Ou seja, a cada minuto houve um consumo de 0,1 mol do reagente. Simples, tranquilo. Vamos ver agora a velocidade de produção. Sempre que eu disser velocidade de produção, eu estou falando aí no caso do produto, do que está sendo formado. Então, início aqui, nada. Faço a medição até onde? Até o intervalo solicitado. Nesse caso, eu vou pegar o mesmo intervalo que é onde atingiu a constante aqui. Tá? Vou pegar o mesmo intervalo só para não ficar uma coisa muito diferente, achar que eu estou protegendo A, né, perseguindo B. Então, vou pegar o mesmo intervalo de tempo. 20 minutos, não tinha nada. Após 20 minutos, 1,5. Então, a velocidade de produção vai ser quanto? Variação. 1,5 dividido por 20. Que vai dar o quê? 0,075 mol por litro por minuto. Tudo bem? Simples? Tranquilo? Vamos lá. Segunda parte agora, pessoal. E aí, pessoal, vamos lá? Bom, para falar de fatores que interferem na velocidade da reação, a gente precisa forçar um pouquinho a imaginação em algumas situações, tá, pessoal? A gente vai tentar dinamizar um pouquinho aqui, mas força um pouquinho, dá uma viajada aí no contexto que eu for colocando para vocês, tá? Então, uma reação, ela se torna mais rápida ou mais lenta de acordo com alguns meios, tá? De acordo com algumas situações. Quais são elas? Concentração, aí eu falo diretamente dos reagentes. Quanto maior a concentração desses reagentes, mais rápida a minha reação vai acontecer. Logicamente que uma coisa muito simples, né? Se eu quero produzir algo de uma maneira mais rápida, eu tenho que deixar uma situação favorável. E uma das situações favoráveis é concentrar o meu reagente. Reagente mais concentrado, reação mais rápida. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá. Pressão do sistema. Vou falar aqui diretamente com gases, tá? Então, sistemas gasosos. Quando que a reação vai acontecer mais rápida ou mais lenta? Numa situação que eu tiver uma pressão dentro do sistema maior ou uma pressão menor? Vamos só imaginar a seguinte situação. Imagina um sistema fechado aqui, tá? E aqui partículas de gases, aí, o gás de bolinha branca, o gás de bolinha amarela. Tá? A minha intenção é produzir essa nova substância gasosa aqui, unindo os gases de bolinha branca e bolinha amarela. Tudo bem? Sei que está parecendo meio infantil a ideia de bolinha, mas vamos lá, né? Fulvestre adora bolinha. Aumentando a pressão dentro desse sistema, eu estou diretamente diminuindo o volume aqui. Diminuindo o volume desses gases, eu estou aproximando essas partículas. Tá? Aproximando essas partículas, eu estou produzindo mais o meu objeto de desejo aqui, que é a bolinha branca unida à bolinha amarela no estado gasoso. Então, nessa situação, pessoal, quanto maior for a pressão, menor for o volume, menor será o volume, mais fácil vai ser a minha reação, melhor para a minha reação. Tudo bem? Então, isso é um fator muito interessante. Eu tenho sempre que comparar a reação em si para ver onde tem um volume maior e onde tem um volume menor. Claro? Tranquilo? Superfície de contato. A essa superfície de contato, uma coisa que a gente pode imaginar o seguinte. Todo mundo aí já tomou um antiácido, um Sanrisal da vida, ou algum comprimido efervescente? Pense na seguinte situação. Você pega ele numa pastilha e coloca num copo com água lá para
para diluir. Vai demorar alguns segundos ali, tá? Às vezes 1 minuto, dependendo da temperatura da água, e você vai ter lá, né, a dissolução completa. Agora, tenta fazer isso se ele estiver amassado, ele em pó, em pedaços menores. Vocês vão poder verificar que vai ser muito mais rápido esse processo de dissolução. Por quê? A superfície de contato ela vai ser muito maior quanto menor for o tamanho da partícula. Então até dá para rimar aqui, ó. Quanto menor o tamanho, melhor, tá? Menor, melhor aí para ser mais rápido, mais efetivo. Tranquilo? Agora o especial aqui, catalisadores. Perceba um detalhezinho que eu coloquei aqui, porque essa palavra, ela tem cara de Z, né? Catalisador. Parece que escreve com Z, mas é com S, tá? Então a gente encontra muito errinho aí, erro básico, né? Mas encontramos bastante desse tipo de erro aí, tá? Os catalisadores, pessoal, são aceleradores de reação. Ou seja, o catalisador ele serve para tornar a reação mais efetiva. Vamos pegar um exemplo básico demais, que é a nossa alimentação. Quando nós nos alimentamos, o alimento está lá no nosso organismo, né? E ele precisa ser digerido. E esse processo, ele depende de algumas enzimas digestivas para acontecer em um tempo menor. Essas enzimas digestivas aí são os catalisadores biológicos. Tornam essa reação muito mais rápida. Senão, a digestão tornaria assim um processo muito lento, levaria semanas, né? Imagina você comer lá um cheeseburger aí, gastar uma semana para digerir aquilo. Meu Deus do céu, né? Você ia ficar parecendo um boi tão inchado. Tudo bem? Para você entender melhor a relação de catalisador, observe aqui, ó. Uma reação hipotética, A formando B, né? Onde eu tenho um deslocamento aqui, ó, que faz uma curva. Que curva é essa? Essa aqui é a energia de ativação, ou seja, para que o meu A se transforme no B, eu tenho que dar uma energia extra para a reação começar. Pensa, você quer queimar um palito de fósforo. Se deixar lá um tempo, você ficar olhando para ele, falar um Shazam, não vai pegar fogo. O que você tem que fazer? Atritar a cabeça do palito, a lixa. Certo? Essa é a energia de ativação. Esse atrito é a energia que você precisa fornecer para a reação começar. Depois que a reação começou, ela vai sozinha, mas ela precisa ter uma energia extra. Então perceba o seguinte, do A para o B, eu preciso aumentar a minha quantidade de energia. Portanto, é uma reação que a gente vai chamar de endotérmica. Veja, entalpia é o calor da reação. E aí eu tenho que fornecer, além da energia necessária do A para virar o B, que a gente vai ter como variação de entalpia, eu forneci uma quantidade de calor que é perdida, né, depois que a reação aconteceu. Essa quantidade de calor, que eu já falei que é a minha energia de ativação, ela pode ser reduzida se eu utilizar um catalisador no processo. Como que ficaria com o catalisador? Ou seja, o catalisador ele diminui a energia de ativação, tornando a reação muito mais rápida do que ela seria sem o uso do catalisador. Tudo bem? Então, o catalisador é um acelerador de reação. E o último, a temperatura. A temperatura, ela pode ser, né, maior ou menor, facilitar a reação ou dificultar a reação de acordo com o tipo de reação que eu tenha. No caso que eu dei aqui nesse exemplo, a minha reação ela é endotérmica, porque veja, do A para o B eu tenho que aumentar a energia. Então, se é uma reação endotérmica, ela funciona melhor se estiver quente.
Agora, se eu fizer o processo contrário, o B produzindo A, eu tenho que resfriar o sistema. Por quê? Do A para o B eu tenho que perder calor. E para perder calor eu tenho uma reação chamada de exotérmica. E ela acontece melhor se o ambiente estiver frio. Tudo bem, pessoal? Vamos para o nosso último ponto. E aí, pessoal, descansar um pouquinho, tomar água. Vamos lá. Pessoal, essa parte, né, que é a nossa última parte de cinética química, que eu vou falar da lei das velocidades, precisa que vocês retomem algumas partes matemáticas ali. Logaritmo e potência. Se você se enroscar nessa parte, aí fica complicado a parte de lei das velocidades. Que não é um assunto difícil, mas você precisa ter essa base matemática, tudo bem? Pessoal, lei das velocidades. Para que a gente consiga trabalhar, ter uma ideia melhor do que é isso, eu coloquei aqui um experimento hipotético, né, de exemplo muito simples, tá? De maneira muito simples. Então eu coloquei uma reação aqui onde eu tenho A mais 2Bs formando C. Fiz um questionamento: qual dos reagentes interfere mais na velocidade da reação? Já coloquei a resposta ali, você pode analisar, que para responder isso aí eu preciso saber a ordem da reação. E o que é essa ordem da reação? É exatamente o quanto um reagente vai interferir, ou seja, acelerar a reação ou não. Tudo bem? Porque eu tenho reagentes que vão acelerar e outros reagentes que tanto faz, não vão deixar a reação mais rápida e muito menos mais lenta. Tudo bem? Vamos lá. A lei das velocidades, ela segue essa regra aqui, tá? A velocidade é igual a constante. Vamos voltar lá no início da aula, no nosso diagrama, tá? A constante vezes a concentração do A, no caso da nossa reação hipotética aqui, elevado a x, vezes a concentração do B elevado a y. Quem é x e y? O eixo cartesiano? Errado. X e y são as ordens das reações. Essas ordens é o que vai responder, é o que vai possibilitar a resposta da pergunta. Quem é mais rápido aí? Quem vai acelerar mais a reação? A ou B? Aí, pessoal, acompanhe aqui o exemplo. Olha só. Experimento hipotético, onde eu tenho uma concentração de A, uma concentração de B e a velocidade. Tá? Considerei 3 experimentos aqui, logicamente inventados agora, só para facilitar o entendimento de vocês. Então, no meu primeiro experimento, eu coloquei concentrações iguais de A e B. 1 mol por litro de um, 1 mol por litro do outro, e tinha uma velocidade de 2 mol por litro por segundo. No segundo experimento, eu dobrei a concentração de A. Dobrei a concentração de A e observei que não houve alteração alguma na velocidade da reação. Então, dobrei a concentração de A, a velocidade não foi alterada. Isso significa diretamente que o A não interfere na minha reação e a gente vai comprovar daqui a pouco que isso realmente é verdade. Fiz um terceiro experimento alterando apenas a concentração de B. Mantive A e dobrei a concentração de B. Quando eu fiz isso, eu percebi que a concentração aqui, ó, a velocidade também dobrou. A velocidade era 2, passou para 4. Então veja, o B interfere mais na reação do que A. Agora esse mais aí significa quanto na verdade? Qual é a ordem dessa reação para A e para B? Acompanhe comigo a análise. Para facilitar o entendimento, a gente vai sempre trabalhar com o fator de aumento direto, tá bom, gente? Quantas vezes aumentou ou quantas vezes diminuiu. Então vamos lá. Ordem para A. Quantas vezes eu aumentei a concentração de A? De 1 para 2, aumentei 2 vezes. Então, 2 elevado a x. Esse x é a minha ordem da reação.
Então, 2 elevado a x é igual à quantidade de vezes em que a velocidade aumentou. De 2 para 2, aumentou quantas vezes? Uma única vez. Então, 2 elevado a x é igual a 1. Portanto, x igual a 0. Tudo bem? E para o B? Quantas vezes eu aumentei a concentração de B? De 1 para 2, aumentei 2 vezes. Y é a ordem. E a minha velocidade aumentou com essa brincadeira aqui 4 vezes. Então, 2 elevado a y é igual a 4. Y igual a 2. Com isso, eu determinei aí que a ordem de A é 0 e a ordem de B aqui é 2. Ou seja, quem interfere mais na minha velocidade aí? O B. Tudo bem, pessoal? Vamos ver no próximo exemplo?